Porque a medicina tradicional chinesa, eu sei que é muito mais do que só meter agulhas, não é? Sim, sim. Para quem só conhece a palavra acupuntura Ou medicina chinesa. ou medicina chinesa, o que é que engloba em si? Engloba tudo o que tem a ver com a unificação entre o universo e o homem. Nós temos que estudar até mesmo os ciclos do planeta, temos que estudar essa relação com o homem, temos que saber relacionar os picos energéticos de cada órgão com os horários de um dia, para percebermos melhor onde agir e para agir da forma mais rápida. Portanto, a medicina tradicional chinesa engloba, como todos sabemos, desde logo uma dieta chamada a dietoterapia, que depois nessa abordagem temos fitoterapia, temos homeopatia, temos, enfim, toda uma combinação de plantas que podem ser utilizadas para a recuperação de patologias, e dor, ou insónias, ou seja o que for, todo tipo de patologia. Portanto, há logo aí um estudo, depois há uma orientação também em termos de higiene de vida, ou seja, a meditação, o Qigong clínico, que aí já estamos a tocar numa meditação em movimento, não é? No fundo é isso que é incutido. A pessoa tenta estar focada num exercício como se nada mais existisse, a pessoa fica ali e tenta apenas tratar da sua energia, focar-se dentro de si mesmo, com os movimentos certos, com a respiração certa, portanto, aí ainda não há acupuntura, aí é só ainda o aspecto energético, porque, como todos sabemos, nós somos, antes de mais, energia. Então, essa energia, estando dentro do nosso corpo, ela pode ser ajustada, ou manipulada é um termo pesado, mas ajustada, pelo menos, e pode ser ajustada com a punção de uma agulha, várias agulhas, mas pode ser ajustada com a respiração, com o autocontrolo sobre aquilo que estamos a trabalhar, não é? Porque a medicina tradicional chinesa, e as pessoas todas lá em casa sabem, que ninguém pode ter uma cédula de medicina tradicional chinesa se não tiver, lá está, todas essas formações exigidas por lei, como por exemplo, até a massagem de Tuiná, depois tem a mocha-bustão, tem a acupuntura, tem a auriculoterapia, tem a ventosoterapia, enfim, tem todas essas técnicas obrigatórias, e o Qigong clínico também é obrigatório, e o Tuiná é uma massagem, lá está, mas aí não é aplicada em doença crónica, nem oncologia, por exemplo, mas aí só mesmo a acupuntura é que pode trabalhar. E o Qigong clínico também, e a dietoterapia também, ou seja, há aqui uma conjunção de obrigatoriedades que a medicina chinesa impõe, que de facto se pode equiparar, ou comparar mesmo de forma profunda com aquilo que é a medicina convencional. Portanto, a medicina tradicional chinesa é mesmo muito profunda, tem aí, porque estudar numa pessoa, e isso muda muito, digamos, por exemplo, a dor da pessoa que se intensifica na hora tal. Ao estudante de medicina tradicional chinesa, ao terapeuta, isso leva logo para um raciocínio muito profundo. Então podemos estar, sei lá, a dor ocorre entre as 13 e 15 da tarde, por exemplo. Sabemos que é um órgão, então aquele órgão nós temos que o estimar, ou temos que o trabalhar de forma mais aprofundada. Mas se for durante a noite, estamos sobre um outro órgão. E tudo isso são fatores que, digamos, enriquecem muito esse conhecimento da medicina tradicional chinesa e que ajuda, de facto, muito na recuperação das doenças das pessoas. Portanto, não é só a acupuntura, não é só a punção. Porque para a medicina tradicional chinesa existem órgãos-chave, não é? Que são os que regulam o corpo, por exemplo.
uma pessoa que, por exemplo, tem um problema de visão, não é? Normalmente isso não está associado só ao olho em si, não é? Está associado a um órgão vital, não é? Sim, sempre. Dando resposta à questão da visão, e todos os colegas que praticam medicina tradicional chinesa o sabem, não fazem muitas cerimónias em decidir qual é o protocolo que vão desenvolver. Depois, claro, é uma questão de afinação e claro que a pessoa pode ter, e é muito comum uma pessoa ter, por exemplo, um problema de visão, mas ter um problema no fígado. Ou ter um problema de visão e ter um problema no rim, porque são os dois órgãos que mais atuam diretamente nos problemas de E depois de cada corpo é um corpo, não é? Cada pessoa é uma sim, pessoa, cada caso é um caso. sim. E depois também a receptividade da pessoa, porque, e isso acontece em clínica, por exemplo, vamos imaginar, eu vou dar um exemplo qualquer, não é? Vamos imaginar, o marido está com um problema de visão, e a esposa já conhece a acupuntura e propõe ao marido, olha, se calhar umas sessõezinhas de acupuntura iria melhorar o teu problema de visão. E ele diz, mas eu não acredito nisso. E ela diz, mas olha, mas eu tinha aquele problema e tu viste que eu resolvi com a acupuntura. Ok, ele quando vem até vem meio receptivo, não vem totalmente receptivo, porque ele à partida não acreditava muito. Então aí põe-se um problema, porque lá está a energia. É energia. Se a pessoa está com a mente fechada, não acredita muito, está ali um bocado cético, nós temos que fazer o nosso trabalho, mas a verdade é que ele não está receptivo. Então pode não funcionar tão bem. Mas se ele pensar, não, eu quero mesmo ajuda e se funcionou na minha esposa, vai funcionar em mim, aí as coisas vão funcionar melhor. Como é que, num paciente que seja cético, como estava a falar, como é que explica o que é o Qi, os meridianos, Yin Yang, a energia em si? Existem muitas formas de o fazer, mas a forma mais que temos que tentar aqui perceber duas coisas que são muito importantes. A pessoa que é cética, mesmo relativamente àquilo que é o conceito da vida, à religião em si e tudo, vai ser muito difícil convencer a pessoa. Mas se nós, e esse é o jogo, chamado jogo, o jogo não é bem um jogo, mas é a responsabilidade de cada terapeuta, pelo menos isso é, de perceber, esta pessoa acredita em alguma coisa, ou ela não acredita em nada, ou acredita apenas no medicamento e na medicina convencional, não acredita em mais nada. Isso vai ser difícil. Mas se a pessoa tiver um lado, digamos, religioso, não importa qual é a religião, um lado religioso, ela acredita em algo, aí nós vamos procurar fazer-lhe ver como é que funciona. Como é que, se ela acredita num Criador, se ela acredita numa força superior, nós vamos buscar tudo aquilo que a medicina tradicional chinesa ensina. Ou seja, antes de mais, como é que eu fui concebido? O que é que aconteceu para que eu possa ter tido a minha vida como ser humano? E vamos buscar tudo aquilo que a medicina tradicional chinesa ensina. Pois claro, e desde a formação do óvulo, a formação do espermatozoide, até que eu possa ter tido o meu corpo, não é? Então aí a pessoa fica ali assim um pouquinho mais... E depois, pois é, mas eu tenho um problema do fígado. Pois, mas olha, sabe, o fígado é um órgão como outros que você tem. E depois começamos então a explicar qual é o pico energético dele, coincidentemente ele tem a dor mais naquela hora, ou acorda, por exemplo, na hora do fígado, quando é assim, quando diz respeito ao fígado, não é? E a gente pergunta, a pessoa pergunta, o terapeuta pergunta, olha, você tem insónias? Eu tenho muita dificuldade em adormecer, mas acorda àquela hora. Então, durante a noite só podem ser duas coisas, ou o fígado ou o pulmão. O vesícula biliar ou o intestino grosso, mas está tudo ligado, porque a vista está ligada ao órgão e vice-versa, não é? Então, aí nós conseguimos convencer a pessoa, porque ela diz, não, mas realmente eu acordo sempre a essa hora. E às vezes tenho que ir à casa de banho e tudo, e pronto, então aí, pois olha, mas no estudo da medicina tradicional chinesa, o pico energético do fígado é entre 1h e as 3 da manhã. Se acorda aí, é claramente o seu fígado. Você é portador de uma doença do fígado, tem uma estetose hepática, ou tem colesterol elevado, ou tem triglicerídeos elevados, mexe muito com o fígado. E a pessoa fica assim, aí ela já se rende um bocadinho. Pois, então, mas e esta dor que eu tenho do lado direito? Olha, é o meridiano da vesícula. Mas se for na parte externa, mas se for na parte interna, esse é o do fígado. E a pessoa, fica ali assim meio já convencida. Portanto, é um bocadinho assim. Se a pessoa não estiver de todo receptiva àquilo que é o conhecimento, àquilo que é a sua essência, vai ser difícil. Mas se ela estiver receptiva, sim. Falando
agora da medicina tradicional chinesa e da medicina normal ou medicina convencional, em que medidas é que vê a medicina tradicional chinesa ser complementar a medicina convencional ou até substituir, se acha que substitui a convencional? Se formos àquilo que é a pureza do ser humano, na sua verdadeira essência, nós vamos recuar 800 anos, vamos perceber que o primeiro homem a ser considerado médico, o Dr. Hipócrates, não é? Ele passou pela Terra há 800 anos. E, portanto, foi a partir daí que tudo se tornou mais científico, vamos dizer assim. Mas até lá, como é que era? Nós estamos aqui a viver memórias, nós, a atual geração, vivemos memórias de, eu não quero exagerar, mas vou só até Jesus Cristo 2000, mas houve muito mais vida para trás. Sim. Milhares de anos. Sim. Pronto. Então, até chegarmos à era de Jesus Cristo, porque as pessoas assim se calhar entendem melhor, não é? Não havia medicina, não havia sequer hospitais. Isso não é segredo para ninguém, hoje toda a gente sabe disso. Então como é que as pessoas se tratavam? Não havendo medicina convencional, não havendo medicamento químico, não havendo hospitalização, como é que as pessoas se tratavam? Elas tratavam-se de alguma forma, não é? Portanto, ou seja, houve toda uma evolução no mundo até a chegada do Dr. Hipócrates, que descobriu que a combinação de certas plantas podiam ter um efeito na saúde humana de forma mais rápida e mais eficaz. E aí é que, de facto, tudo mudou, não é? Tudo mudou, mas nos primeiros tempos, ali durante umas grandes décadas, ele dominava aquilo. Ninguém violava, digamos, os princípios que ele tinha implementado para o uso dessas combinações de plantas, que tinham sim um efeito muito poderoso. Só que, depois disso, surgiram outras realidades, que é a atual indústria farmacêutica, que começou não com essa vontade, eu ia dizer um termo mais pesado, mas essa vontade de crescer, de aumentar o conhecimento, de aumentar as boas respostas no que respeita à cura, o processo de cura, ou dando boas respostas nas doenças que existiam no momento, isso tornou-se uma indústria. E toda a gente sabe, e hoje em dia não é preciso estarmos aqui com muita coisa, porque qualquer pessoa hoje pega num telemóvel e vai lá e escreve origem da doença, como tratar, e tem a resposta do que é a doença tal, não é? Até sabe qual é a causa da doença, como é que ela pode ser tratada, tem tudo. E claro, então a diferença é essa, ou seja, a medicina tradicional chinesa trata, em primeira instância, a energia da pessoa, a energia do órgão que está em causa, porque, e sabendo ainda mais outra coisa, que é a medicina convencional aplica medicamentos para as mais diversas doenças, que são aqueles medicamentos, e quando os administram com segurança, foi aquilo que lhes disseram, mas aquele não funciona, vamos tentar outro. Infelizmente, muitas vezes, e eu vivencio muitas situações desse tipo em clínica, a pessoa é diagnosticada com uma doença, dá-se-lhe um medicamento químico, ela faz uma reação adversa, para aquele medicamento, vai tomar outro, faz uma reação adversa e anda ali. E depois tem que juntar um outro medicamento porque, entretanto, o estômago não suporta aquele químico e a pessoa anda ali com um protetor gástrico, mais um medicamento para a doença e anda ali há anos e anos. Muitas ficam mais ou menos controladas, mas se lhe retirarmos o medicamento, ela mantém a doença. Portanto, o medicamento não curou nada. Enquanto que a medicina chinesa vai pela causa da doença, a energia que não estando equilibrada naquele órgão que está mais adoentado, não há cura. E o equilibrar a energia desse órgão que não está no seu melhor depende sempre das emoções que a pessoa acarreta com ela, que suporta com ela, ou frustrações, ou revoltas, ou angústias, ou tristezas, traumas emocionais, por exemplo, que impedem que o órgão tenha um bom equilíbrio fisiológico,
mas sobretudo energético, porque a energia é o principal dentro de nós. Então, a medicina chinesa, ao mexer com a parte energética e depois implementando aos poucos no paciente a teoria, que é uma teoria muito ancestral, é muito mais antiga do que a era do Dr. Hipócrates, porque ela vem de 4.500 anos, a medicina tradicional chinesa. Fazendo-lhe ver que deve tomar o cuidado de relativizar as suas emoções, deve fazer uma dieta naquele ponto de situação em que se encontra, porque o órgão não está bem, deve implementar então umas plantinhas, uns chás, umas combinações de plantas, ou a fitoterapia chinesa, ou a homeopatia, não haverá uma grande resposta. Mas a diferença é essa, é que pelo químico há à disposição uma determinada quantidade de medicamentos para cada patologia, e se a pessoa não, ou o seu corpo não aceita bem um determinado medicamento, vai ter que estar ali à procura de vários medicamentos, vai substituindo. E, por norma, em algumas situações, a pessoa tem reações adversas muito fortes, porque são químicos. E se a pessoa já está sensível porque tem uma doença, quando um químico tem uma ação que é, digamos, adversa, ela fica ainda pior.